Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Eu sou o Moré Malachi Ben Israel, aqui diretamente de nossa comunidade Anusim Brasil, na cidade de Criciúma, no estado de Santa Catarina, sul do Brasil. E estamos aqui na manhã deste que é o terceiro dia da semana para trazermos a leitura e alguns comentários com respeito à aliá deste dia, que é a terceira aliá da Parashá que estamos estudando esta semana, que é a última Parashá do livro de Vaikra, a Parashá Berucotai. A Parashá de hoje, a leitura de hoje, é a terceira aliá, nos traz grandes ensinamentos e tudo quanto também, em toda a nossa bendita Torá, nós aprendemos aquilo que é da vontade de Hashem, aquilo que ele realmente determinou para a humanidade. Então, queremos deixar aqui o nosso Shalom, nosso Boker Tov, a todos os nossos amigos, nossos internautas, toda a comunidade Anusim Brasil. Quero deixar aqui o nosso Shalom, nosso muito bom dia, e também agradecer a todos que têm estado conosco e todos quanto têm contribuído com a nossa comunidade no trabalho que realizamos aqui em nossa sinagoga. Então, nós agradecemos a todos e rogamos a Hashem, nosso Deus, pelas suas infinitas misericórdias e pelas a sua vida também, que Hashem lhe abençoe grandemente. Então, hoje, pelo calendário gregoriano, estamos no dia 28 do mês de maio do ano de 2024 e estamos no dia 20 do mês de Iyar do ano de 5784 do calendário judaico. Quero deixar aqui os nossos votos de parabéns, de felicidades a todos que hoje, a você, a todos que hoje estão completando mais um ano de vida. Nossos parabéns, felicidades, que Hashem lhe abençoe grandemente e conceda muita saúde, muitas felicidades e muitos anos de vida. Parabéns a você neste seu dia, no dia do seu aniversário. Então, vamos à leitura da terceira aliá da Parashá Berucotai, livro de Vaikra, capítulo de número 26, capítulo 26, do verso 10 até o passuque 46. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten haTorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. E comereis dos produtos guardados, e transferireis para outro lugar os produtos velhos por causa dos novos. E porei o meu santuário no meio de vós, e não se enfadará a minha alma de vós. E andarei entre vós, e serei para vós Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o eterno vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis para eles escravos. E quebrei os cânzes de vosso jugo, e vos fiz andar de cabeça erguida, e se não me ouvirdes e não fizerdes todos esses preceitos, e se os meus estatutos rejeitardes, e se a vossa alma enfadar dos meus juízos, para não fazer todos os meus preceitos, para violardes a minha aliança, também eu farei isto a vós. Porei sobre vós o terror da tísica e a febre ardente que fazem desaparecer e atormentar a alma, e semeareis em vão vossa semente, e a comerão vossos inimigos. E enviarei a minha ira contra vós, e sereis derrotados diante de vossos inimigos, e se assenhorearão
de vós aqueles que vos odeiam e fugireis sem que ninguém vos persiga. E se ainda assim com isso não me ouvirdes, prosseguirei em castigar-vos com 7 calamidades por causa de vossos 7 pecados. E quebrarei a altivez de vossa força e tornarei vossos céus como o ferro e vossa terra como o cobre. E acabar-se-á em vão vossa força, e não dará vossa terra seu produto, e a árvore da terra não dará o seu fruto. E se andardes comigo com teimosia e não quiserdes ouvir-me, continuarei trazendo sobre vós outras 7 pragas conforme os vossos pecados, e enviarei entre vós o animal do campo, e vos desfilhará e exterminará os vossos animais, e vos reduzirá a pequeno número, e os vossos caminhos se tornarão deserto. E se com isso não fordes reformados e andardes comigo com teimosia, andarei também eu com teimosia e vos ferirei também eu com 7 calamidades por causa de vossos pecados. E trarei sobre vós espada vingadora em vingança do meu pacto, e sereis ajuntados dentro das vossas cidades, e enviarei a peste entre vós, e sereis entregues à mão do inimigo, quando eu vos quebrar o sustento do pão. 10 mulheres cocerão o vosso pão num só forno, e vos entregarão o vosso pão por peso, e comereis, mas não ficareis satisfeitos. E se ainda com isso não me ouvirdes, e andardes contra mim com teimosia, eu andarei contra vós com furor de teimosia, e vos castigarei também eu com 7 calamidades por causa de vossos pecados. E comereis a carne de vossos filhos, e a carne de vossas filhas comereis, e destruirei vossos prédios altos, e exterminarei vossas imagens que expondes ao sol, e lançarei os vossos corpos moribundos sobre os corpos de vossos ídolos, e se enfadará minha alma de vós. E reduzirei as vossas cidades à solidão, e assolarei os vossos santuários, e não receberei com vontade os vossos sacrifícios públicos. E eu assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que habitarem nela. E a vós espalhareis entre as nações, e desembainharei detrás de vós a espada, e será vossa terra assolada, e vossas cidades se tornarão arruinadas. Então a terra acalmará a ira do Eterno em todos os dias de sua assolação, pelos anos sabáticos que ela não descansou. E vós estareis na terra de vossos inimigos. Então descansará a terra, e fará acalmar a terra do Eterno a ira do Eterno pelos anos sabáticos que não se descansou. Todos os dias de sua assolação descansará, o que não descansou em vossos anos sabáticos, e jubileus durante vossa estada sobre ela. E aos que ficaram de vós porei desalento em seus corações na terra de seus inimigos, e os perseguirá o ruído de uma folha agitada, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem que haja perseguidor, e tropeçarão uns sobre os outros como se fugisse de diante da espada, sem que haja perseguidor, e não haverá para vós erguimento diante de vossos inimigos, e vos perdereis entre as nações, e a terra de vossos inimigos vos consumirá, e os que ficaram de vós definharão pela sua iniquidade na terra de vossos inimigos, e também pela iniquidade de seus pais definharão sobre eles, e confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais pela sua falsidade, como
que cometeram contra mim e também pelo que andaram contra mim com teimosia. Também eu andarei contra eles com teimosia e os trarei até seus inimigos. Talvez se humilharão seus corações entupidos, e então expiarão as suas iniquidades. E me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão. Me recordarei, e da terra me recordarei, e a terra será abandonada por eles, e acalmará a ira do Eterno pelos anos sabáticos, na sua desolação por causa deles, e eles expiarão pelas suas iniquidades, porque os seus juízos rejeitaram, e dos meus estatutos se enfadaram as suas almas também. Mesmo assim, estando eles na terra de seus inimigos, não os rejeitarei e não me enfadarei deles para consumi-los e violar minha aliança com eles, porque eu sou o eterno seu Deus e me recordarei, por amor deles, da aliança dos primeiros a quem tirei da terra do Egito, à vista das nações para ser o seu Deus. Eu sou o eterno. Esses são os estatutos e os juízos e as leis que o Eterno deu entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai, por meio de Moshe. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chayo lanu atah betocheinu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Amém. A terceira aliá da Parashá que estamos estudando, Parashá Bechukotai, que é a última aliá, a última Parashá, né, do livro de Vaikra. Como comentamos ontem, essa Parashá normalmente ela é lida com a Parashá Behar, que foi a 32ª segunda porção que nós estudamos no sábado anterior. Então, quando lemos duas parashot juntas, chamamos de Bechukotai. Então, hoje lemos apenas uma parashá, né? É a parashá de hoje, que é a terceira aliá, e que nós vimos por meio da leitura da aliá de hoje. Esta aliá, ela trata de uma situação em que Deus está se referindo aqui aos homens, aos filhos de Israel. Uma questão relacionada ao enfado, né? Um enfado significa quando a pessoa fica aborrecido, né? Ela fica incomodado por alguma coisa que ela está passando. Então ela fica a gente usa uma expressão que é enfadado, né? Estou enfadado, né? Então é algo que realmente nos aborrece. Então essa situação de enfado é uma coisa que a gente vive, né? Às vezes passa por esses momentos, por essa situação na nossa vida, né? Uma situação de enfado, por algum aborrecimento, por algum incômodo, né? Que a gente passou e aquilo nos deixa assim aborrecido, como se diz, né? Ficamos assim meio que incomodado, algo que nos incomoda por uma situação que a gente vive. Então, como ser humano, nós passamos por essas situações e sabemos o quanto isso é desagradável. A Torá, na leitura que nós fizemos hoje, a Torá nos fala que colocaria o seu santuário, e isso nós temos falado bastante, né? Temos falado bastante do santuário de Deus. Então a Torá nos fala que o Eterno colocaria o seu santuário no meio do seu povo e minha alma não se enfadaria de vós, conforme lemos na Torá. Então,
no período em que os filhos de Israel habitaram no deserto, que andaram com Deus, tendo ali o tabernáculo, a rebeldia do povo, né? As reclamações que o povo fazia, deixava, de certamente, causavam este enfado, né? ao Criador, né? Pela desobediência de suas leis e de seus mandamentos. Então, o versículo que lemos também, o verso 15, diz: porém, se não ouvirdes e não cumprirdes estes preceitos, e se rejeitarem meus estatutos, e se vossa alma se enfadar dos meus juízos, e não fizerdes os meus preceitos, violando minha aliança, eu também vos farei isso, porei sobre vós o temor. Então, assim como nós não gostamos de sofrer esse aborrecimento, a gente fica aborrecido, fica incomodado quando as coisas não acontecem bem, quando temos algum tipo de negócio, alguma coisa com uma pessoa e aquilo não dá certo, então nos incomoda. Então, de maneira que, no caso do Eterno, o Eterno, ele nos deu de suas leis, de seus estatutos, os seus mandamentos, para que por meio deles nós possamos chegarmos à condição de um tzadik, né? De sermos pessoas justas nesse mundo. Então, de praticarmos a justiça. Então, se nós, humanos, passamos por essa situação de enfado e isso nos incomoda, a Torá também fala com respeito ao Eterno quando nós não cumprimos para com ele os seus mandamentos. Então, nós não cumprindo as suas leis, os seus preceitos e os seus mandamentos, de certa forma nós também geramos este enfado para com Deus, esse aborrecimento, né? E, por consequência disso, nós vimos que a pessoa acaba sofrendo, né? A gente conhece, sabe, fala muito que Deus é bom, mas Ele é justo. A justiça de Deus é perfeita. Então, o que acontece de bem, de coisas boas ou de coisas ruins na nossa vida, são frutos de nossa relação para com o Eterno. Não é isso? Não existe outra explicação. O que acontece na nossa vida, seja as coisas boas e as coisas ruins, são frutos da nossa relação com Deus. E tudo quanto nós lemos aqui, quando nós deixamos de cumprir Torá, quando nós, como judeus, né, que recebemos a Torá e que somos instruídos na Torá, não o cumprimos e não cumpramos aí com os seus mandamentos, com aquilo que ele determina, a gente recebe aquilo que não é bom. Quando deixamos de cumprir Torá, nós também enfadamos, deixamos o nosso Deus enfadado, de maneira que, por consequência disso, né, as coisas ruins também vão acontecer na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos sendo desobedientes, né? Nós não obedecemos a Deus, conhecemos os mandamentos, conhecemos as suas leis, mas não cumprimos. Então isso aborrece ao Criador e, por consequência disso, a nossa vida não vai ser uma vida maravilhosa, né? Agora, quando cumprimos a Torá, quando cumprimos os seus mandamentos, é fato que a nossa vida
ela é uma vida de bênção, né? Uma vida abençoada. Então, o que acontece muitas vezes é que o ser humano também não assume as suas responsabilidades e muitas vezes ainda coloca sua culpa, coloca a culpa sobre Deus, dizendo que Deus é culpado da situação, pela situação, né? Então, eu até estava vendo um vídeo e alguém comentava que pessoas falam que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é culpa, né? Como que Deus permite que tudo aquilo ali acontecesse? Como é que Deus permite que tudo aquilo aconteceu? Tantas crianças morreram, pessoas morreram. Como Deus permite essas tragédias? Então, é fato que as pessoas muitas vezes buscam, né, colocar a responsabilidade para Deus. E a gente sabe que em qualquer situação, tudo que acontece é, é derivado de uma atitude, né? As nossas atitudes. Então, é a nossa relação com Deus que definem a nossa qualidade de vida. Então, tudo o que acontece neste mundo são por consequências também, né, daquilo que o ser humano faz. Então, se andarmos conforme a sua vontade, cumprindo aí os seus mandamentos, as suas leis, os seus preceitos, teremos de fato boa recompensa. Seremos livres do sofrimento. Então, são promessas que Deus nos faz, né? Então, a relação de Deus para com Israel é assim. Então, Deus deu a Israel as suas leis e os seus mandamentos. E cabe a nós cumprirmos os seus ensinamentos, né? De maneira que, por recompensa, teremos uma vida abençoada pelo Eterno. É isso. E nós ficamos por aqui na leitura de hoje, desse terceiro dia da semana, desejando a você um ótimo dia, que Hashem vos abençoe, vos guarde, vos livre de todo mal e de todo perigo. Tenham todos um ótimo dia. Shalom Lekulam, Boker Tov, muito bom dia. Shalom, shalom. Fiquem com Deus.